Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Eu quero ler o versículo 28, 29 e 30. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. O convite de Jesus para que as pessoas pudessem segui-lo, para que aqueles que o ouviam pudessem desenvolver uma espiritualidade junto a ele. São versos bem conhecidos e eu queria meditar com vocês nessa noite, nesses 3 versículos que diz assim: Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Até aí. Estas são as palavras de Jesus, convidando aqueles que o ouvem para segui-lo. Convidando pessoas que estavam aguardando por alguém que pudesse lhes ensinar a aprender junto a ele. O convite que Jesus faz é um convite ao discipulado, é um convite ao aprendizado, mas não um convite ao aprendizado limitado à questão teórica. O convite de Jesus para que as pessoas possam aprender com ele não se resume a uma transmissão de conhecimento formal, de ideias, de teorias. O convite de Jesus para aqueles que o ouviam era para que pudesse partilhar da vida junto com ele, para que pudesse viver com ele e à medida que fossem vivendo com ele, pudessem aprender o que Jesus tinha para lhes ensinar. A espiritualidade, a vida de comunhão com Deus, ela passa por esse processo que Jesus convidou nesses versos as pessoas a interagirem com ele. Jesus diz: olha, venham a mim, aprendam comigo. O convite de Jesus, ele acontece porque na cultura judaica havia o ensino dos rabis. Os rabis ensinavam, os rabis convidavam pessoas da sociedade para serem seus discípulos. Não era toda a população judaica que tinha o privilégio de ter um rabi, mas haviam algumas pessoas que podiam se aproximar de alguns mestres da lei e serem formados, serem discipulados em relação àquilo que eles tinham para ensinar. Portanto, Jesus, ele se apresenta aqui como um mestre, como um rabi, como alguém que tem algo para ensinar. E ele diz assim: olha, venham a mim, vinde a mim, para que vocês possam também aprender algo que eu tenho para ensinar a vocês, mas eu quero que vocês aprendam isso, vivendo comigo, vendo como eu faço, vendo como eu me relaciono, vendo como eu respondo, vendo como eu tenho a minha comunhão com o Pai. Aprendam comigo, vinde a mim. Esse é o convite de Jesus àqueles que estavam ouvindo e que o evangelista Mateus fez questão de relatar aqui no seu evangelho. O convite de um mestre que deseja que outras pessoas partilhem da sua vida. O que Jesus está oferecendo é uma forma de viver a vida, uma forma de viver a espiritualidade, porque espiritualidade é vida. A espiritualidade é a maneira como nós vivemos. A espiritualidade é a maneira como nós nos relacionamos com tudo que está à nossa volta. Quando tratamos do tema de espiritualidade, quando tratamos sobre o discipulado, a caminhada com Deus, não se resume ao aprendizado, à memorização de ideias teológicas ou dogmas eclesiásticos. Discipulado é viver com Deus, para Deus, no cotidiano. É a forma como aquilo que ouvimos e como recebemos nos transforma para como vivemos dentro de casa, na sociedade em que estamos e em qualquer lugar aonde nós possamos ir. Isso é espiritualidade. Espiritualidade
é como nós nos dedicamos à vida de oração. Espiritualidade é como nós desenvolvemos a nossa vida de leitura do texto, que revela quem Deus é, portanto, o nosso texto sagrado. Espiritualidade é a maneira como você cumpre o seu papel como marido, como esposa, como filho. Espiritualidade é a forma como você lida com os seus negócios, como você trata os seus funcionários, como você se relaciona com o seu patrão. É como você convive com os irmãos da igreja, como você trata o seu vizinho. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não se resume ao conhecimento dogmático, mas sim é amplo para a forma como nós enxergamos e vivemos a vida. E Jesus chega nesse texto e fala assim: olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O cansaço e a sobrecarga a qual Jesus se refere nesse versículo não está resumida ao cansaço que sobrevém sobre nós pelo desgaste que temos no cotidiano, do trabalho, do esforço físico, às vezes até mesmo do esforço mental, que exige de nós resolução de conflitos, resolução de problemas, porque nós sabemos que o cansaço nosso não é só físico. Muitos dos que estão aqui nessa noite podem ter uma rotina que o cansaço seja físico. Levanta muito cedo, tem um trabalho pesado, exige esforço braçal, submetido às vezes em lugares quentes, chega o final do dia, não tem como não estar cansado, está esgotado fisicamente. Também tem aqueles que têm um trabalho que exige muita atenção, foco, não pode perder a linha das coisas, tem que ficar totalmente concentrado, gera um desgaste emocional, resolve um problema, um conflito, precisa fazer a passagem do pedido, precisa estar atento para as necessidades, e chega o final do dia também com a cabeça explodindo, cansado. Quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, não é necessariamente desse cansaço, desse esgotamento físico, desse ato laborioso nosso de entregar a nossa energia vital para o desenvolvimento do nosso trabalho. O cansaço e a sobrecarga a qual Jesus está se referindo é o cansaço que muitos discípulos tinham pela carga e sobrecarga que os rabis colocavam sobre os seus discípulos. É uma carga e uma sobrecarga religiosa. Eram pessoas cansadas e sobrecarregadas, porque tudo que era ensinado pelos rabis para uma espiritualidade era algo que trazia um peso, era algo que apresentava sempre um propósito que humanamente era impossível de se fazer. Era uma tentativa de criar uma vida que o homem não dá conta de manter. Era impor uma lei, era impor um fardo que não dava para carregar. Porque quando se ensinava: olha, você não pode, você não deve, você não vai. Quando tudo isso era apresentado e ensinado, vinha ainda junto que quando você descumpre um desses mandamentos, você é culpado e condenado por todos os outros. Então o fardo era pesado. Era cheio de regras, cheio de mandamentos. Você tem que fazer assim, você tem que acordar a tal horário, você tem que orar em tal momento, virado para Jerusalém, você precisa, você é obrigado. Era um peso enorme que os discípulos tinham na sua caminhada com os rabis, na caminhada com os mestres. E isso trazia peso, isso trazia frustração, porque eles ouviam dos rabis, voltavam para casa e diziam: eu não conseguia, eu não dei conta. Não conseguiam viver a perfeição que os rabinos exigiam. Aí então Jesus vem e diz assim: olha, venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao invés de carregarem esse jugo que estão pondo sobre vocês, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Jesus, ele inverte a compreensão do que é a espiritualidade, o discipulado, a caminhada com o mestre, mostrando que o fardo dele, o jugo dele é leve. Mas em que aspecto é leve?
Em que aspecto essa palavra de Jesus precisa ser compreendida? De que forma nós podemos entender o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, até porque o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo que é leve, traz na sua ideia algo muito profundo, que se nós não compreendermos, pode parecer mais pesado do que os dos próprios rabi. Porque quando Jesus ensina os seus discípulos, Ele os ensina para que possam viver uma espiritualidade que se revele, se manifeste no dia a dia, que exige muito mais daqueles que o seguem do que tão somente cumprir uma ordem, uma determinação. Jesus chega para eles e diz assim: olha, os meus discípulos vão aprender que devem amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. É assim que vocês devem viver a espiritualidade. Olha, os meus discípulos precisam aprender a serem pacientes com os outros, a terem longanimidade com os outros. Precisam aprender a demonstrar e viver a alegria que o Pai pode lhes dar. O discipulado de Jesus é um discipulado radical, porque enquanto muitos rabinos ensinavam algumas coisas que você não poderia fazer, Jesus mostra que o que deve estar presente no seu coração é o amor pelo outro que lhe leva a ações que são pautadas por aquilo que Ele é, por aquilo que Deus é. Deus é amor. Deus é amor. E é necessário que vivamos em amor. O discipulado e a espiritualidade é firmada no amor. Portanto, tudo o que fazemos, a maneira como nos relacionamos, precisa ser vivida em amor. E isso para nós nem sempre é fácil. No discurso pode ser fácil, mas na prática não é fácil. Amar o próximo como a si mesmo exige de nós uma abnegação completa. Fazer o bem enquanto o outro lhe faz o mal exige abnegação. Perdoar aquele que te ofendeu exige muita maturidade. Andar 2 milhas com quem te obriga a andar 1, ou seja, fazer mais do que te obrigam, quando você entende que você não tem o dever de fazer nem o que te pediram, exige de nós uma entrega de servos e servas. Viver a espiritualidade segundo o exemplo de Jesus pode soar como um peso muito maior, mas quando Jesus diz a nós aqui que o jugo dele é suave e o fardo é leve, é porque Jesus diz que nós não vamos carregar esse fardo sozinhos. Os rabinos ensinavam, mas eles ensinavam e diziam: se viram. Eles ensinavam e diziam: aprenderam, agora é com vocês, cada um por si. Eu já ensinei tudo que eu tinha que ensinar. Agora Jesus, ele diz assim: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com os meus discípulos todos os dias, vocês não estão sozinhos, aprendam comigo. Vivam como eu vos ensinei, porque eu estou com vocês. O jugo que vocês têm que carregar, o fardo que vocês têm que levar, vocês não estão levando sozinhos, eu estou ajudando vocês a carregá-los. Por isso ele é leve. Ele não é leve porque ele é fácil. Ele é leve porque o próprio Senhor se faz presente conosco para carregá-lo. É Ele que tira o peso. É Ele que nos ajuda a sentir que é possível viver o que Ele ensinou, porque Ele está com a gente. Porque se a presença dEle não estiver conosco, é pesado. Porque se não for com a ajuda e o socorro dEle, nós não damos conta. Portanto, essa espiritualidade que Jesus nos apresenta é a espiritualidade em que Ele nos convida a vivermos com Ele e para Ele em todo o tempo. É uma espiritualidade que nos desafia a levantar pelas manhãs e buscar a face de Deus. É uma espiritualidade que não é obrigatória. Você não precisa levantar todos os dias pela manhã e obrigatoriamente dobrar os seus joelhos e orar. Não é lei. Você não vai ser disciplinado. Eu não vou chegar a dizer assim: irmão, você está em pecado porque você não está levantando cedo e já dobrando os seus joelhos. Mas todas as vezes que você acordar pela manhã
e o teu coração pedir para buscar a face do Senhor e você buscar, você vai ver que o dia vai ser mais leve. Você vai ver que os problemas que são intensos vão se tornar menores. Você vai ver que a dor que você vai estar sofrendo, ela vai ser menos angustiante. Porque a presença de Deus com você, a presença de Deus na sua vida, mostrará que esse fardo se torna leve. Quando você estiver num dia doloroso, difícil, angustiado, porque alguém te ofendeu, porque alguém falou mal de você, ou cometeu um ato de injustiça, ou porque te interpretou mal, se você guardar essa amargura no seu coração, o dia vai ser mais pesado. O lidar com as suas emoções serão mais difíceis. Você ficará mais mal-humorado, irritado, vingativo. Mas se você decide perdoar, que não é fácil, se você decide liberar o perdão e dizer: Deus, eu não quero guardar essa amargura dentro de mim, assim como o meu Senhor me ensinou, perdoando-me dos meus pecados, eu quero também perdoar aqueles que me ofenderam, você sentirá que o Espírito de Deus diluirá no seu coração toda angústia e inquietação, porque o Espírito de Deus nos ajuda a aliviar o fardo que é pesado. É difícil de carregar. Carregar o ódio, carregar a amargura, carregar o sentimento de vingança, é pesado demais. Perdoar também é pesado. Decidir ficar com o prejuízo, decidir sofrer a consequência do que aconteceu também é pesado. Mas esse peso, Jesus carrega junto com você. Esse peso, ele diz assim: perdoe, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração, perdoe. E ao decidir perdoar, andar na espiritualidade que Jesus nos ensinou, alivia o peso e traz saúde para nós. Viver como Jesus viveu nos mostra um caminho que, repito, não é simples. Não é uma espiritualidade desfocada da realidade. Não é uma espiritualidade que está num campo no qual nós não conseguimos ver, como se fosse uma separação do que é espiritual e do que é material, do que é visível, do que é palpável. Viver a espiritualidade, viver como o Senhor Jesus nos ensinou, é viver as batalhas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e mesmo assim, viver segundo o exemplo de Jesus. E é isso que nós precisamos buscar. E quando nós vivemos assim, quando nós entendemos que o amor é o que nos conduz, quando nós entendemos que é o ato de servir, como Jesus serviu, que nos faz caminhar, o cansaço vai sendo superado, a sobrecarga vai sendo diluída, porque nós não fazemos por obrigação, nós não fazemos por dever, nós não fazemos para comprar ou merecer o favor de Deus, até porque o Senhor já se sacrificou naquela cruz em nosso favor, a graça dele já foi manifesta. Nós não fazemos por obrigatoriedade, mas nós fazemos pela convivência com o nosso Senhor, por saber que esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Isso tira o peso. A gente não precisa dizer: eu vou fazer porque eu sou obrigado. A gente pode dizer: eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me ajudar. É diferente. Eu vou fazer, não é porque as pessoas estão olhando e estão me cobrando. Eu vou fazer porque eu sei que essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e Deus vai me ajudar. Isso é espiritualidade, isso muda a maneira como nós vivemos, porque muda a gente de dentro para fora. Não é uma pressão externa, não é a força da lei que muda o coração do homem, é a ação do Espírito de Deus que nos transforma. E essa espiritualidade é a espiritualidade que eu convido você a viver. Que você possa ouvir o chamado de Jesus, que você possa ouvir o chamado do Senhor, dizendo: olha, venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Que nós possamos aqui como comunidade, como igreja, que nós possamos viver uma espiritualidade saudável, que você possa no seu dia a dia buscar a face do Senhor, não por culpa, não por obrigação,
mas porque o seu desejo é estar na presença do Senhor. Que você possa perdoar as pessoas que te ofenderam, que te machucaram, não porque você tem o dever de fazê-lo, mas por gratidão, porque Deus te perdoou primeiro de todos os pecados que você cometeu contra Ele. Que você possa dizer para o Senhor, falar: Deus, eu não quero ter um coração vingativo, eu quero ter um coração perdoador. Eu quero ter um coração igual ao seu. Eu quero ter um coração e ver o coração do Senhor pulsando no meu peito. Eu quero viver segundo a vontade do Senhor. Deus, eu não quero ser servido. Eu não quero que as pessoas me sirvam de maneira egoísta, egocêntrica. Eu quero servir as pessoas, eu quero estender a mão como o Senhor serviu. A imagem que nós temos de Jesus nos evangelhos, principalmente nos evangelhos que nós chamamos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê um Jesus que é servo, um Jesus que atende às necessidades dos outros, que cuida dos outros, que cura as feridas dos outros, que ampara os outros. No evangelho de João, nós vemos um Jesus que ouve o sofrimento dos outros, as dificuldades dos outros, um Jesus que é empático com a dor do outro. E quando nós vemos tudo isso, nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos aprender com Ele. Quando Jesus viveu e ensinou os seus discípulos e deu exemplos para eles, Ele estava dizendo: olha, é assim que vocês devem viver. Esse é meu ensino para vocês como rabi. Mas lembre-se que esse fardo que eu deixo, ele é leve, ele é suave. É suave porque vocês não estão carregando ele sozinho. Eu estou junto com vocês em todo o tempo. Que você possa viver uma espiritualidade sadia diante do Senhor. Que amanhã, segunda-feira, quando o Espírito de Deus tocar no teu coração e você falar assim: que vontade de orar, que você possa orar e buscar o Senhor. Amanhã, quando você estiver andando na rua e você vê alguém precisando de ajuda, e o Espírito de Deus falar com você: ajuda, que você possa ter prazer em ajudar. Se você souber de um irmão e irmã que está doente, precisando de um apoio, o Espírito de Deus falar com você: vai lá, ajuda. Vai lá dar uma mão. Que você possa ir com alegria e ajudar o seu irmão, a sua irmã que está com uma dificuldade. Que você faça isso com alegria. Que não seja um peso para você. Que a espiritualidade, a vida com Deus, seja algo que te traga satisfação. Porque é para isso que Deus nos chamou. O restante é só reflexo de religiosidade. É só um reflexo daquilo que achamos que somos obrigados a fazer. Mas quando nós fazemos porque temos alegria e gratidão em fazê-lo, isso é comunhão profunda com Deus. Isso é comunhão profunda com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter um tempo de oração. Queria chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos ter um tempo de oração, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, uma espiritualidade profunda. Sermos discípulos do Senhor. Peça para que Deus te ajude. Se tem algo que está pesado para você carregar, se tem algo que para você parece que soa como um dever, uma obrigação, que você pedisse para que Deus transformasse o seu coração, para que você tivesse prazer, para que você tivesse alegria. Estar no templo no domingo à noite é importante, é necessário, mas que você possa vir com alegria, que você possa ansiar por esse momento, que você possa dizer: como eu quero estar na presença de Deus, junto com os meus irmãos, junto com os meus amigos, que eu possa ouvir a voz de Deus, discernir a vontade do Senhor, que Deus fale com você, que Deus renove a sua vida. Eu queria que você tivesse seu tempo de oração, fale com Deus. Como está a sua espiritualidade hoje? Você tem experimentado da presença de Deus na sua vida? Você pode dizer que sente a presença de Deus ou Deus se parece distante? Você tem feito as coisas com alegria, com prazer ou por obrigação? Você tem se sentido alegre em fazer aquilo que o Senhor Jesus lhe ensinou, a servir uns aos outros, a consagrar a sua oferta, a congregar com seus irmãos, a ter o seu momento de espiritualidade, de oração pessoal, de leitura da Bíblia, de jejum, de aconselhamento bíblico? Que a alegria do Senhor invada a sua vida nessa noite, e que a sua espiritualidade possa ser uma espiritualidade em que você diga: não é pesado para mim, não é sofrido para mim, pelo contrário, eu sinto a presença de Deus me ajudando nos momentos mais difíceis da minha vida. A minha sobrecarga, o meu cansaço,
não é da minha espiritualidade. O meu cansaço, a minha sobrecarga é de tantas atividades que eu tenho. Mas quando eu me ponho na presença de Deus, quando eu me vejo na relação com o Senhor, eu sinto todo o peso sendo tirado. Que você sinta a leveza dessa comunhão profunda com Deus. Graças te damos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra, Senhor Deus, nos nossos corações e nos faz, ó Deus, refletir a respeito daquilo que fazemos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chama para um relacionamento agradável. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda a suportar, Senhor Deus, a carga dos nossos pecados, ó Deus, e acima de tudo, ó Pai, o Senhor nos ajuda a ter os nossos pecados, ó Deus, perdoados pela Tua graça. Louvado seja o Teu nome, porque esta grande manifestação do Teu amor. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque em todas as coisas o Senhor tem nos fortalecido. Apesar de nós, o Senhor tem nos tratado com misericórdia, graça e amor. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pela vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós, para que, Senhor Deus, estejamos fazendo com que essas nossas vidas, elas transformadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, sejam, Senhor Deus, testemunhas da Tua manifestação de graça e amor. Derrama, Senhor Deus, sobre a vida do Teu povo, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém.